Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, trabalhadores, frequentadores do Grupo Espírita Allan Kardec, que nos abençoe Jesus, o guia seguro para as nossas vidas, e que possamos nós que aqui estamos nesta tarde estarmos uníssonos em um só pensamento, em uma só corrente mental, que tem por objetivo elucidar as nossas consciências, acalmar os nossos corações, para que, sendo esclarecidos, sendo consolados, possamos seguir a nossa jornada de maneira efetiva e adequada, conforme a programação dos bons espíritos, tanto para esses instantes em que aqui estamos, como para o restante das nossas existências. Então, que possamos ter a consciência de que esta oportunidade de entrarmos em contato com a mensagem de Jesus esclarecida através do pensamento espírita, é uma oportunidade única e que nos cabe aproveitá-la, mas sobretudo que nos cabe experienciar no nosso cotidiano aquilo que colhemos de ensinamento dos Espíritos, aquilo que compreendemos do ensinamento de Jesus, aquilo que já tomamos como verdade, porque a verdade, ela obrigatoriamente transforma a vida da criatura, porque a partir do momento que você deixa de crer em algo e passa a ter certeza daquele algo, você então começa a se portar de acordo com a sua certeza, de acordo com a sua convicção. Aqueles de nós que, tendo certeza, convicção de algo, e nos colocamos na contramão dessa verdade, somos criaturas tresloucadas, desvairadas, que ainda não amadurecemos para vivenciarmos as nossas próprias convicções. Então, a nós espíritas cabe o compromisso de viver a pleno o ensinamento do Mestre Jesus. Se nós analisarmos de maneira superficial mesmo as bases do pensamento religioso ocidental, e nós nos reportarmos à primeira revelação vinda pelo trabalho de Moisés, nós vamos perceber que já quando esse missionário apresentava a ideia de um Deus único e se colocava à frente de um povo para direcionar-lhes rotas, tanto do ponto de vista religioso, do ponto de vista legislativo, social, nós percebemos que, a despeito de todas as informações verdadeiras que são passadas através da mediunidade de Moisés, existe uma parte humana que fica de responsabilidade deste homem de primeira grandeza, mas que a posteriori teve que prestar conta de alguns dos seus desatinos. Mas quando nos deparamos com aquilo que existe de verdade nesse primeiro trabalho, que vai ser a base de todo o pensamento religioso ocidental, por consequência, vai ser a base do pensamento religioso que trazemos quando adotamos o Espiritismo como uma filosofia de vida, quando compreendemos que a vivência dos seus postulados faz com que esta doutrina então transforme-se numa religião pelas suas consequências, porque ao viver os seus postulados, a criatura imprime em si uma transformação moral que nós então chamamos de uma postura, uma conduta, um viés religioso.
quando nós analisamos a doutrina trazida por Moisés, existe a ideia do Deus único, a ideia da criatura se portar adequadamente em sociedade para com o seu semelhante, mas também existe uma ideia que perpassa o pensamento humano e antecede até esse trabalho de Moisés, que é o pensamento de uma recompensa, o pensamento de que ao portar-se adequadamente, o pensamento de que ao cumprir os seus deveres, uma gratificação lhe será oferecida. E nós vemos isso não só no pensamento religioso ocidental, que tem origem, repetimos, no pensamento judaico e que vai se ampliar com o cristianismo, e com o cristianismo as centenas de ramificações oriundas da doutrina cristã. Quando nós vamos então avançando um pouco, percebendo a mensagem de Jesus, o próprio mestre nos fala de uma recompensa, uma gratificação que é designada como sendo o reino dos céus. Mas Jesus, além de nos apresentar este modelo de conduta que devemos seguir, este modelo de conduta que devemos adotar, para que então possamos ser merecedores desta recompensa, entre aspas, que o pensamento religioso nos proporciona, ele vai nos dizer que esta recompensa, na verdade, ela jaz dormente dentro da criatura. É quando Jesus diz: o reino dos céus está dentro de vós. Quando nós vemos o pensamento mosaico, nós vemos lá nos 10 mandamentos, por exemplo, honrai pai e mãe, para que você seja merecedor de herdar a terra. Honrai pai e mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Em outras palavras, honrai pai e mãe para serem merecedores do reino dos céus. Acontece que nesta tentativa da criatura humana então ser merecedora dessas recompensas celestes, a mais das vezes a criatura humana esquece tudo o que precisa fazer para fruir deste estado que erroneamente na nossa consciência acreditamos ser um estágio futuro a ser alcançado, mas que com o pensamento que os Espíritos nos trazem acerca do estado de consciência que Jesus denomina como sendo o reino dos céus, este estado de consciência é um estado de consciência que a criatura deve possuir hoje, agora, nesse instante. Mas o problema é que este estado de consciência ele é consequência de algo que a mais das vezes a criatura humana não faz, que é o cumprimento do seu dever. E em o Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos dizem que o dever é para a criatura humana o cumprimento da obrigação moral, primeiro para consigo, depois para com o seu semelhante. Cumprimento da obrigação moral, primeiro para consigo, comigo, e depois para com o meu semelhante. No Livro dos Espíritos, os Espíritos vão dizer a Allan Kardec que moral é a regra do bem proceder. Então, cumprir o dever, ou o dever que a criatura humana precisa cumprir na sua existência, independente de idade, religião, nacionalidade, partido, ideologia política, é
portar-se de maneira adequada para consigo e para com o seu semelhante. Essa conduta determina um estado de consciência na criatura que é a mescla de tranquilidade de consciência, paz no coração, que é consequência de um caráter reto, do cumprimento do seu dever. Mas o que essas informações ou essa introdução tem a ver com o tema, que é os trabalhadores da última hora? Tem tudo a ver, meus irmãos, porque quando Jesus traz esta parábola, quando Jesus traz essa mensagem, ele assinala que o trabalhador da última hora é aquele trabalhador que está, aquela pessoa, aquela criatura que está à disposição do trabalho que lhe seja oferecido. Mas é importante para nós, como sendo espíritas, sobretudo aqueles que somos trabalhadores das instituições espíritas, que procuremos compreender em profundidade a mensagem de Jesus, porque muitas vezes se incorporar apenas a atividades da instituição espírita, do movimento espírita, não é efetivamente o trabalho que Jesus está colocando. Por quê? Porque o que vai determinar se aquilo que fazemos aqui, acolá, mais adiante, entra na conta deste trabalho solicitado por Deus aos trabalhadores da última hora, é a intenção daquele que o faz. E muitas vezes, meus irmãos, nós não precisamos nem procurar o trabalho, que é o que a parábola assinala lá no seu final, porque Jesus diz que aquele senhor da vinha chega na praça e lá estão outras pessoas, e ele pergunta: por que vocês não vieram trabalhar? E eles disseram: olha, porque ninguém nos convidou. Mas eles estavam lá, à disposição. Então, é importante que nós estejamos à disposição do trabalho na seara de Jesus. Mas colocar-se à disposição do trabalho na seara de Jesus não é colocar-se só fisicamente. Não é somente eu oferecer um tempo que me sobra da minha carga horária semanal para fazer algo, seja em prol do meu semelhante, seja na instituição espírita, seja onde for. Não é disso que Jesus está falando, porque a questão de colocar-se à disposição do trabalho na vinha de Deus, que é coordenada por Jesus, é uma questão mais íntima e profunda. E nós, como aqueles trabalhadores, porque Jesus diz que o Senhor saiu na madrugada, arrecadou alguns trabalhadores, saiu na terceira hora, saiu na sexta, na nona e na 12ª hora do dia. Então ele saiu em vários momentos diferentes e convocou trabalhadores diferentes para o trabalho na seara do Mestre. Então nós não sabemos exatamente em que momento nós seremos convocados ao trabalho, mas o que nos cumpre é estarmos à disposição para desempenharmos esse trabalho, que, repetimos, muitas vezes é assim na instituição espírita, é nos trabalhos de assistência social, é em um trabalho voluntário, mas em outros momentos esse convite, essa convocação se dá quando alguém nos pede algo no sinal. Essa convocação se dá
quando nós, algumas vezes, estamos a caminho da casa espírita e alguém que traz algum problema nos para no meio do caminho e nos pede alguns minutos de conversação. Este trabalho, muitas vezes, é dentro do nosso lar, na nossa casa, onde estão aqueles que, segundo os esclarecimentos que a doutrina espírita nos dá, elucidando aquilo que para alguns era um mistério, que é a questão da imortalidade da alma e das reencarnações, quando nós reencontramos no nosso ambiente familiar desafetos seculares, desafetos milenares, espíritos que algumas vezes nós prejudicamos ou que talvez tenhamos sido prejudicados, e que nessa dança um pouco desvairada de existência a existência, um segue machucando o outro, um segue vilipendiando o outro, e algumas vezes nesse intercurso de idas e vindas reencarnatórias, enquanto um está encarnado, o outro está na erraticidade, perturbando aquele que está encarnado. E quando os papéis se invertem, o que estava na erraticidade perturbando aquele que estava encarnado passa para a vida física, então é a vez daquele que se sentiu vítima ser o algoz. E assim vamos nesse trânsito equivocado de existências e existências, até que num determinado momento a divindade permite que reencarnemos no mesmo grupo familiar, para que os desacertos de outrora então virem acertos agora nesse momento, para que o desamor, a mágoa, o ódio se reeduque e reencontre o caminho da amorosidade, o caminho do amor. Muitas vezes o trabalho que o trabalhador da última hora precisa fazer é esse dentro do lar, dando suporte a um esposo desequilibrado, dando suporte a uma esposa que apresenta as suas fragilidades, dando esteio e educação para os filhos que são espíritos, filhos de Deus, nossos irmãos, mas que por hoje estarem sob nossa tutela, temos responsabilidades profundas com eles. Se não sabemos quais são as responsabilidades de outra existência, só o fato de Deus oferecê-los como um presente para que nós, como uma missão, para que nós possamos conduzir as vidas dessas criaturas, já é material suficiente para que nós sejamos responsáveis. Então, o trabalho da última hora que Deus compete aos seus filhos é o trabalho do instante, é o trabalho que se apresenta no instante em que estamos vivendo. Então, por mais que muitas vezes nós projetemos, nós planejemos, nós pensemos com todas as nuances o bem que possamos fazer, seja para a sociedade ou para os nossos semelhantes, a mais das vezes o bem maior é aquele que nos pega quando estamos despreparados. Por quê? Porque não tivemos tempo de planejar nada. E esse é o exemplo que Jesus dá na parábola do bom samaritano, quando o samaritano que vinha de viagem vê um homem caído, vê um homem tombado, que fora assaltado, que estava despido, que estava desacordado, semi-morto, e não sabendo quem era, não sabendo de onde era, não sabendo a índole, não sabendo a condição social, a raça daquele homem que estava nesse estado que Jesus fala, ele simplesmente não pensa, ele faz, ele para a sua viagem e atende às necessidades daquele homem que estava caído. Ele não quer saber nada, ele só sabe que
o dever dele, a obrigação moral dele, que é uma obrigação moral que diz respeito ao bem-estar do seu semelhante, o convocava naquele instante a esquecer todo o plano do dia e da viagem dele e atender aquele homem. Quando se fala em caridade, quando se fala em amor, quando nós falamos que, pontuando o pensamento espírita de que a caridade é a única ferramenta pela qual a criatura humana salva-se, fora da caridade não há salvação, é o título do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. O bem que possamos fazer ao nosso semelhante é a única ferramenta capaz de conduzir a criatura humana àquele estado de consciência tão almejado e tão sonhado por todos nós. O bem que podemos fazer ao nosso semelhante é o único caminho que conduz a criatura humana não para, mas pelo reino dos céus. Porque quando você esquece de si próprio em detrimento do seu semelhante, quando você esquece os seus desejos, os seus anseios, as suas inquietações, o seu plano do dia de viagem como o samaritano, e atende à real necessidade de um semelhante que encontra-se em aflição, aquela gratificação expressa por Moisés, por Jesus, o reino dos céus, como diz a doutrina espírita, ela se apresenta para você de imediato, porque impossível é alguém fazer o bem ao seu semelhante e não sair melhor do que antes de o fazê-lo. Não sair em um estado de alegria, em um estado de satisfação e até prazer maior do que se não fizesse nada. Impossível isso, impossível. Porque as recompensas ou as gratificações divinas, elas são imediatas. Porque Deus deve ser visto, compreendido como sendo uma lei. E esta lei, que tem várias leis menores incutidas dentro dela, ela, ao ser respeitada, nos devolve aquilo que oferecemos. Uma das leis da física que conhecemos é que toda ação tem uma reação. As leis físicas também são leis divinas, que se representam também quando cumprimos as leis morais. Então, quando nos deparamos com uma situação e temos uma ação positiva, a reação da nossa ação é o bem-estar. A reação da nossa ação é as nossas dores serem amenizadas. É por isso que os Espíritos nos dizem que a melhor forma de se lidar com a própria dor é atender a miséria do seu semelhante, é atender a dor do outro. Porque se nós ficarmos presos, enclausurados no nosso momento de dificuldade, no nosso momento de perturbação, nas vicissitudes que a vida nos apresenta, nós algumas vezes não abrimos espaço para olhar o nosso semelhante e ficamos detidos naquela monoideia, naquela ideia fixa, e sabemos que a monoideia, a ideia fixa, é o princípio mais elementar de um processo obsessivo, ou para que um processo obsessivo se instale. E os processos obsessivos de vária ordem que afligem a maioria das criaturas humanas encarnadas na Terra são processos muitas vezes dolorosos, de difícil resolução.
Então nós precisamos estar atentos, porque quando passamos por uma dificuldade, se nós nos fecharmos, nos enclausurarmos naquela situação, nós podemos tornarmos-nos vítimas de um processo doloroso e de difícil solução. Mas se ao contrário, à medida em que estamos passando por dificuldades, nos colocarmos abertos, nos colocarmos receptivos ao convite divino para obrarmos na seara do Senhor, com certeza as oportunidades de auxílio nos surgirão. E à medida em que nós conseguirmos executar esses convites de auxílio, nós vamos transformando também o nosso estado de espírito. E muitas vezes conseguimos perceber que aquilo que nos afligia era tão insignificante, porque muitas vezes são coisas insignificantes. Claro que em determinados momentos são situações dolorosas, angustiantes, mas que quando nós vencemos e olhamos para trás, percebemos que foi apenas mais um desafio que vencemos. É por isso que muitas vezes conhecemos ou convivemos com pessoas que são tranquilas, pacíficas, pacientes, que entregam a sua vida para que a vida dos outros esteja melhor, e nós vendo as provações e as dificuldades dessas pessoas, nós pensamos: nossa, como que fulano aguenta? E algumas vezes conversamos com a pessoa e dizemos: nossa, como você aguenta tanta dificuldade, tanto sofrimento, tanto trabalho? E a pessoa: eu não sei do que você está falando. Porque o cumprimento do dever é algo que, quando a criatura está imbuída nesse cumprimento, ela não vê como um fardo, ela não vê como uma dificuldade. É por isso que Jesus diz que quem caminha com Ele tem o fardo suavizado, porque o jugo que Jesus impõe à criatura é leve, é suave. Quando Jesus pede para que ame-se o seu semelhante, quando Jesus referenda o pensamento que já vinha da primeira revelação de que o mandamento maior era amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, ele avaliza aquele pensamento que já existia na humanidade e amplia, falando do amor, falando que o amor é perdoar ao seu semelhante, que o amor é não querer mal os seus inimigos, é perdoar aqueles que vos agridem, é orar por aqueles que querem o seu mal. Jesus amplia o pensamento, porque, muito embora na primeira revelação nós tenhamos os princípios fundamentais da religiosidade do pensamento ocidental, nos 10 mandamentos, havia a parte legislativa que Moisés impôs ao povo para educar aquele povo quase que selvagem, que usava como referência a lei de Talião, que era uma lei que veio dos sumérios, que impunha a devolução na mesma moeda da agressão sofrida, olho por olho, dente por dente. Jesus vem dizer que não é assim, é olho por amor, é dente por amor. Ou seja, se alguém furar o seu olho, dê amor a ela. Se alguém arrancar o seu dente, dê amor a ela. Por mais absurdo e esdrúxulo que possa parecer isso, quando nós percebemos a profundidade dessas palavras, sobretudo quando nos magoamos com alguém, quando nutrimos o rancor por alguém, ou quando odiamos alguém, nós vamos compreender
Por que Jesus nos propõe isso? Porque a criatura que sente-se magoada sofre, padece, adoece, porque a mágoa, quando não gerenciada, caminha para o rancor, e o rancor, quando não gerenciado, caminha para o ódio, e o ódio é uma condição mental e espiritual que dilacera a estrutura espiritual da criatura humana, que aprisiona a criatura humana. Então, quem odeia sofre muito mais do que o odiado, porque o odiado muitas vezes fez algo sem pensar no outro. Algumas vezes ele agrediu, algumas vezes ele traiu, mas ele segue a sua jornada, ele segue a sua vida. E a criatura que odeia, ela fica presa àquela criatura que ela menos quer ver. Então, ao invés de afastar-se, ela se aproxima cada vez mais pelas teias magnéticas que o pensamento, que a sua vontade determina para com aquela pessoa. Então, meus irmãos, quando Jesus nos pontua sobre os trabalhadores da última hora, e para finalizar aqui, porque o nosso tempo está se esgotando, e nós vemos o instante em que a terra vive, o instante que vivemos na terra, nós percebemos que a última hora, sim, é na era em que estamos vivendo. Por quê? Porque essa é a era da transformação. Essa é a era em que estamos passando por uma transição, em que a terra muda a condição de mundo a que ela se propõe, em que a terra deixa de ser um mundo de provas e expiações, onde predomina o mal, a ignorância, onde predominam as trevas, para tornar-se um mundo de regeneração, onde espíritos que aqui estarão serão espíritos que já vivenciam a aurora do amor. Então, o momento é peculiar, o momento é único, e se nós estamos aqui vivendo na terra nesse instante, seja lá se formos trabalhadores espíritas ou não, não importa. O que importa é que precisamos fazer o trabalho que nos cumpre. Precisamos estar à disposição da divindade para que, através da sua vontade, nós cumpramos o que formos solicitados. O que é que Deus vai nos solicitar? A cada um segundo as suas obras, a cada um segundo as suas responsabilidades, a cada um segundo as suas necessidades e a sua condição. Apenas coloque-se na praça, como a referência que faz Jesus, e espere o trabalho. Esteja pronto, porque ele vai aparecer. E quando aparecer, nós, ao cumprirmos, teremos a mesma gratificação daqueles que foram os missionários de primeira grandeza, que transitaram na terra em diferentes épocas da sua história. E essa recompensa é o reino dos céus, que jaz dormente dentro de nós e que, por necessidade, precisamos acessar através das nossas boas obras. Que Deus nos abençoe e tenhamos todos muita paz.